Eu vou contar um conto lindo daquele livro, aquela obra que eu tenho, Enciclopédia da Fantasia, que eu ganhei em 1966. Eu tinha 10 anos. Você pode vasculhar a internet que você não acha para comprar. São autores famosos do mundo inteiro, irmãos Grimm, o Hans Christian Andersen e outros famosos, né? Chama-se O Pássaro de Ouro. Era uma vez, eu vou me ajeitar mais ou menos aqui, porque o livro é grande, eu escoro ele aqui, ó, e fica mais fácil para me ler, para vocês, não é? Ó. O Pássaro de Ouro, de Irmãos Grimm. Era uma vez um rei que morava num palácio cercado de belíssimo parque. No parque crescia uma árvore encantada, que no tempo do verão, todos os anos, carregava-se de maçãs, todas de ouro maciço. Tamanho era o zelo do rei por aquele tesouro que pretendia de seu camareiro que diariamente, né, contasse as maçãs, que pedia, né, que é um erro que eu acho, que seu camareiro contasse as maçãs todos os dias, para assegurando-se de que nenhuma delas fora roubada durante a noite. É de se calcular seu desaponto na manhã em que soube que faltava uma. Despeitado, encarregou o filho mais velho de guardar a árvore durante a noite, e o príncipe obedeceu, né? Ele colocou o filho mais velho para vigiar a árvore durante a noite. E o filho obedeceu, né? Muniu-se de arco e flecha, o filho pegou um arco e uma flecha e foi sentar-se ao seu pé. Por volta da meia-noite, porém, ele sentiu sono e, sem querer, adormeceu. Ao amanhecer, logo ao abrir os olhos, deu por falta de outra maçã. Outra maçã tinha sido roubada. O rei, contrariadíssimo, né, entregou então ao segundo filho a missão de vigiar pela integridade da preciosa árvore. Mas ele dormiu também, e na manhã seguinte, desapontado, constatou que havia uma fruta a menos. Diante disso, o terceiro filho do rei ofereceu-se para a sentinela, o próprio terceiro filho. E o rei achava assim que ele era meio retardado, né? Achava que ele era meio bobalhão, né? O rei, porém, ficou indeciso, sem saber se devia ou não aceitar aquela proposta do príncipe, uma vez que o tinha na conta de pouco inteligente. Achava que ele era meio burro, né? Não era tão esperto igual os outros. Depois de refletir, acabou por concordar, e o jovem foi sentar-se debaixo da árvore. Lá pela meia-noite, sentindo os olhos pesados de sono, reagiu, começou a dar beliscões nele mesmo para não ceder à tentação de dormir. No meio da noite, viu um pássaro maravilhoso, de penas de ouro, a voar, carregando no bico uma maçã. Armou logo o arco e disparou a flecha, mas não atingiu a ave, que perdeu uma única pena e desapareceu. O príncipe recolheu a pena e voltou ao palácio para mostrar ao rei. Quer dizer, ele viu o pássaro roubando a flor, a maçã, não conseguiu matá-la, tirou só a pena dele, né? Levou a pena para o palácio, né? Para mostrar lá ao rei, que reuniu seus ministros a fim de examinarem o caso em conjunto. Essa pena vale um reino, decretaram os ministros. E o rei comentou: nesse caso, quero o pássaro inteiro. Uma pena só não me serve de nada. O rei era orgulhoso, né? Não queria só a pena, queria o passarinho inteiro. Pelo amor de Deus. E tem gente assim, no mundo todo. O filho mais velho apresentou-se para sair em busca do pássaro, e tendo obtido o consentimento,
além de um belo cavalo, pôs-se logo a caminho. Depois de muito cavalgar, foi ter a uma floresta, né? Encontrou uma floresta onde, de repente, por seu caminho, cruzou uma raposa de pelo vermelho. Sem perda de tempo, preparou o arco para a raposa e gritou: Não, não me mate, por favor. E em troca, dá-lhe um bom conselho. Sei que anda à procura do pássaro de ouro. Pois bem, escute o que vou dizer. Hoje à tarde, você chegará a uma aldeia onde há 12 albergues, né? Um deles estará iluminado e cheio de gente, ao passo que Pois bem, escute o que vou dizer. Hoje à tarde você chegará a um albergue onde há 12 não, 2 albergues. Um deles estará iluminado e cheio de gente, ao passo que o outro parecer-lhe-á escuro, né? Vai lhe parecer escuro, estará escuro e mísero, né? Um albergue simples. Haja, porém, com sabedoria e escolha o último, o mais simples, né? Do contrário, vai se arrepender. Ora, que pretensão! Uma raposa me dar conselhos? Pensou o príncipe com desdém. Desdenhou da raposa. Ele ficou rindo da raposa, né? A raposa sugeriu: não vai ao albergue iluminado, vai ao albergue escuro, mais simples. Mas o príncipe orgulhoso, né? Pensou o príncipe com desdém, e logo lhe lançou uma flecha, sem, no entanto, atingi-lo. Aqui, ó, o homem atirando, o primeiro, né? O filho que o rei achava que era retardado, que era meio bobo, atirou a flecha no pássaro, mas não acertou. Atirou só a pena dele. E esse aqui, ó, é o homem, o primeiro filho, mais sabichão de todos, né? Encontrou a raposa e a raposa conversando com ele: não me mate. Deu conselho para ele procurar 2 albergues, né? Aqui os albergues, ó, um iluminado e o outro escuro, ó. Esse é o escuro e esse aqui é o iluminado. Vamos ver o que ele fez, hein? Uma raposa a me dar conselhos, pensou o príncipe com desdém, e logo lançou-lhe uma flecha, sem, no entanto, atingi-la. À noitinha, chegando à aldeia, viu realmente os 2 albergues, um iluminado, borbulhante de vozes e risos, e outro silencioso e escuro. Por que haverei de ir para aquela espelunca tão sortuna, né? Tão humilde? Pensou. E, sem hesitação, dirigiu-se para a hospedaria, para o albergue cheio de luz e de gente alegre. Pôs-se a comer, a beber e a jogar dados, e esqueceu por completo o pássaro de ouro. Vendo que não regressava, o rei mandou seu segundo filho, né? Vendo que não regressava, né? Ele não voltou mais, porque ele foi para aquele albergue que era só bagunça, né? Jogo, bebedeira. Ele não voltou mais. Aí o rei mandou o outro filho. Vendo que não regressava, o rei mandou o seu segundo filho à procura do primeiro. Este concordou também. A raposa. Este encontrou também a raposa. Se desculpa estar gaguejando, que a gente, quando levanta cedo, de madrugada, às vezes tropeça em alguma palavra. Mas eu leio muito bem. Mas às vezes a gente tropeça nas palavras, né? Então vou repetir. Vendo que o segundo filho não voltava, o rei mandou o seu segundo filho. Vendo que o primeiro filho não voltava, o rei mandou o seu segundo filho à procura do primeiro, né? Para ver se encontrava o pássaro de ouro. Este também encontrou a raposa, que lhe deu o mesmo conselho. Ele agiu também de acordo com seu próprio julgamento. Preferiu
à hospedaria barulhenta e clara, onde encontrou o irmão e muitos amigos novos. Deixou-se levar também pela alegre companhia em bebidas e jogos, afogou a lembrança, esqueceu, né? A lembrança do pássaro de ouro. Não restava agora, como ele estava demorando muito, e o rei apavorado já, né? Só tinha sobrado o filho que ele achava que era meio burro, meio retardado, né? O rei, né? Então, aqui ó, não restava agora senão o terceiro príncipe, que se ofereceu para sair em busca dos dois outros. O rei, porém, não parecia muito inclinado a deixá-lo ir. Ele não acreditava muito no menino, achava que ele era meio bobão, bobalhado, não tinha tanta inteligência. Mas o rei estava enganado. A gente não pode fazer julgamento de valores de uma pessoa sem conhecê-la antes, né? Se os dois irmãos tão inteligentes se perderam, como se arranjará você, que é menos esperto, menos inteligente de todos? Falou para o filho. Mas o rapaz tanto insistiu, tanto pediu e tanto fez que acabou vencendo a resistência do pai. Né? Pai, deixa eu ir, eu vou conseguir. Aí o pai deixou. Partiu e depois de muito caminhar, encontrou a mesma raposa, sentada à beira da estrada, mas nem por um instante pensou em matá-la. Recebeu dela o mesmo aviso, o mesmo conselho. Não entre na cabana escura, na cabana clara. Entre na cabana escura. Deixa a cabana clara, porque lá você vai se arrepender. Como era humilde, né? E não considerava como desdém as palavras de quem quer que fosse, ele respeitava, né? Ele respeitava todo mundo, não desdenhava da palavra de ninguém. Recebeu dela o mesmo aviso e como era humilde e não considerava com desdém as palavras de quem quer que fosse, fez como lhe fora dito e entrou na hospedaria menos atraente, a mais simples, ó. Essa hospedaria aqui, ó. Tinha duas hospedarias, ó. Essa aqui que era a da bagunça, que iluminada, cheia de... Os irmãos estavam lá se bebendo e jogando. E essa aqui, ó. Essa, simples. Ele preferiu entrar nela, seguindo o conselho da raposa, né? Recebeu dela o mesmo aviso, e como era humilde e não considerava com desdém as palavras de quem quer que fosse, fez como lhe fora dito a raposa, e entrou na hospedaria menos atraente. Na manhã seguinte, à saída da aldeia, encontrou novamente a raposa, que lhe disse: dentro em pouco chegará um castelo, onde verá muitos soldados adormecidos. Passe por eles sem medo e atravesse todas as salas. Na última sala, você encontrará o pássaro de ouro, preso numa gaiola de madeira. Pegue-o e leve-o consigo. Não toque, porém, na outra gaiola que vê, toda de ouro, maciço. Falou para ele, tem duas gaiolas. Uma gaiola de madeira, onde está o pássaro de ouro, e uma gaiola de ouro. Pediu para ele, não toque na gaiola de ouro, né? Não toque, porém, na outra gaiola que vi, toda de ouro, maciço. E agora monte no seu rabo, monte no meu rabo. Subiu no rabo da raposa, né? Saíram pela estrada, a raposa correndo, velozes como o vento, e num instante estavam diante do castelo. O príncipe entrou, passou de sala a sala, até chegar à última, onde viu as 3 maçãs de ouro e o pássaro numa gaiola de madeira. Viu também outra gaiola de ouro maciço, exatamente como tinha dito a raposa. Viu a gaiola de ouro e viu a gaiola de madeira com o pássaro dentro.
É uma pena deixar uma ave dessas nessa gaiola rústica e suja, pensou o rapaz. E passou o pássaro, para a gaiola de ouro. Ele não devia ter feito isso. E passou o pássaro para a gaiola de ouro. Mas ele emitiu um som estridente e os soldados acordaram, agarraram o intruso e o levaram à presença do rei. Merece a morte. Quer dizer, ele desobedeceu a raposa. A raposa pediu para ele não tocar na gaiola de ouro. Ele desobedeceu. Pegou o passarinho de ouro e botou na gaiola de ouro. Pegou o passarinho que estava na gaiola de madeira, simples, velha, e botou na gaiola de ouro. Logo apareceu um monte de soldado, prendeu ele, levou à presença do rei e falou: merece a morte. Disse-lhe o soberano: todavia será perdoado e terá de presente o pássaro de ouro, se me trouxer o cavalo de ouro, mais ligeiro que o vento. Pediu um cavalo de ouro. O jovem considerou-se afortunado, agradeceu ao rei sua benevolência e saiu do castelo. Estava, porém, sem orientação. Felizmente não dera senão poucos passos quando deu de cara com sua amiga a raposa. A raposa estava sempre querendo ajudar ele, né? Ele não tentou matar ela. Merecia era que eu abandonasse a sua sorte, porque você fez o que eu não disse, falou a raposa para ele. Porém, como simpatizo com você, estou gostando muito de você, mais uma vez estou disposta a ajudá-lo. Trepe no meu rabo, que eu levarei ao castelo onde se encontra o cavalo de ouro. Na cavalariça, né, no estábulo, verá muitos cavalariços adormecidos, que não despertarão com sua chegada. Ali encontrará também 2 celas, uma de ouro e outra de couro. Ele vai encontrar, você falou, você vai entrar na estrebaria, todo mundo vai estar dormindo. Você vai encontrar uma cela de ouro maciço e uma cela de couro. Sele o cavalo com essa última, a de couro. Não toque na de ouro, não toque na de ouro, a raposa falou para ele. O jovem prometeu seguir à risca suas recomendações. Subiu no rabo da raposa e viajaram os dois ligeiro como o vento. Ele em cima da raposa e a raposa correndo. Uma vez no castelo, chegaram no castelo, o príncipe encontrou e viu o cavalo de ouro. No momento de o selar, porém, não soube resistir à tentação de lhe colocar na garupa a cela de ouro. Ele desobedeceu de novo o conselho da raposa, que pediu para ele não colocar a cela a cela simples de couro. Colocou a cela de ouro no cavalo de ouro, né? Imediatamente o animal lançou um relincho tão forte que os escudeiros, os soldados, né, acordaram, prenderam o príncipe e conduziram perante o rei. Eu devia era mandar, o rei falou, eu devia era mandar que lhe cortasse a cabeça, disse o soberano. Coitado do homem. Né, aqui mostra, ó, voltando aqui, o passarinho na gaiola de madeira e a gaiola de ouro, ó. Ele escolheu a a gaiola de ouro e deu no que deu. E diz, quando ele colocou, voltando ao cavalo de ouro, quando ele viu o cavalo de ouro, viu a cela de ouro e viu a cela de couro. Ele desobedeceu a raposa mais uma vez, pegou a cela de ouro e colocou no cavalo de ouro, que começou a relinchar, fazer barulho, empinar, e acordou todos os soldados. Né? Aí o rei falou, eu devia mandar que lhe cortasse a cabeça, disse o soberano. Entretanto, será perdoado, com a condição, porém, de me trazer a princesa do castelo de ouro. Ai, ai. Ao deixar o castelo, lá estava a raposa. Ele prometeu que ia trazer a princesa, porque só tinha essa salvação, né? Depois era a morte.
Ao deixar o castelo, o jovem a deixar o castelo, encontrou com a raposa sentada na beira da estrada à sua espera. Você é desobediência e cabeçudo mesmo, né? Não há dúvida, a raposa falou para ele. Será bem feito que eu o deixasse agora às voltas com as exigências do rei, cortar sua cabeça. Porém, como caiu nas minhas graças, decidi que o ajudarei até o fim. Preste bem atenção. Chegando ao castelo de ouro, ao outro castelo de ouro, né? Esconda-se até que escureça. Porém, só à noite a princesa sai para o banho. Logo que a vir, aproxime-se dela e dê-lhe um beijo. Ela o acompanhará, mas não permita de maneira alguma que ela vá se despedir dos pais antes de partir. Pediu para ele dar o beijo, mas não permita que ela vá se despedir dos pais. Do contrário, terá do que se arrepender, né? Pediu para ele. De fato, aqui, ó, o pessoal da estrebaria, todo mundo dormindo, ó. Ele entrou lá, mas botou a sela de ouro no cavalo, todo mundo acordou, chamou o soldado e prenderam ele. Enfim, dito isto, né? O que a raposa falou, eu gosto de repetir porque esse conto é meio complicado. Preste bem atenção. Quando você chegar ao outro castelo de ouro, esconda-se até que escureça, porque só à noite a princesa sai para o banho. Logo que a vir, aproxime-se dela e dê-lhe um beijo. Ela o acompanhará. Quer dizer, logo que a princesa sair do banho, dê-lhe um beijo e ela vai te acompanhará. Vai te acompanhar. Mas não permita de maneira alguma que ela vá se despedir dos pais antes de partir. Do contrário, terá do que se arrepender. Dito isto, estendeu o rabo para que montasse e começaram a voar igual o vento, correndo. Chegaram no castelo de ouro. O príncipe escondeu-se no jardim, como a raposa disse, e esperou até meia-noite, quando os portões do castelo se abriram. A princesa saiu toda formosura, né? E sua vaidade, toda formosa e vaidosa. Ele se aproximou e lhe deu um beijo. Ela lhe sorriu e lhe disse: irei para onde você quiser, mas deixe dizer adeus aos meus pais. Ele, lembrando das recomendações da raposa, negou-se. Não, terminantemente a satisfazê-la, não deixou ela despedir dos pais. Mas ela, de mãos postas, implorava de joelho a seus pés em prantos, e ele não soube resistir. De novo, meu Deus do céu, ele desobedeceu. Ele não soube resistir a seus rogos e suas lágrimas, mas apenas a princesa entrou no quarto do pai, e ele despertou, chamou a guarda e mandou prender o rapaz. A pena de morte é o que espera, disse-lhe. Todavia será indultado, né? Será solto, desde que remova a montanha que se ergue de frente às minhas janelas. Imagina, o rei falou que salvava a vida dele se ele removesse uma montanha. Como que ele ia fazer isso, gente? O príncipe não tinha a mínima esperança de conseguir remover a montanha, coitado. Como é que ele ia fazer isso? Entretanto, pegou uma enxada e começou a remover a terra. Trabalhava sem trégua, dia e noite. Mas ao cabo de 8 dias, a montanha parecia mais alta que no início. Desacordado, sentou-se no chão, né? Naquele instante apareceu de novo a raposa. A raposa gostou dele, queria ajudar ele de qualquer jeito.
Não que o mereça, mas ainda esta vez vou livrá-lo, sem encrencas. Vou livrá-lo sem problemas. Vou livrar das encrencas em que se meteu, por desobediência minha, disse-lhe a raposa. Não posso esquecer que não arremesso o arco. Não posso esquecer que não arremessou o arco contra mim, quando me viu à estrada da floresta. Descanse agora em paz e durma, e eu me encarrego do resto. Está aqui o cavalo de ouro, ó. O cavalo de ouro, com a sela de ouro e a sela de couro. Essa sela que a raposa pediu para ele colocar. Ele teimou e colocou essa outra sela aqui, né? Voltando um pouquinho na história. Ele não tardou em adormecer e, na manhã seguinte, ao abrir os olhos, viu que a montanha desaparecera. Nossa Senhora, a raposa conseguiu, a raposa era mágica, né? Era uma feiticeira, era um ser mágico, né? Jubiloso, correu a anunciar a boa nova ao rei e teve permissão para se casar com a princesa. Aqui a princesa pedindo para ele, ó, de joelho, para se despedir do pai. E ele, com o coração, ele era muito bom, né? Deixou ela despedir e o rei mandou prender imediatamente. Voltando um pouquinho à história. Jubiloso, correu a anunciar a boa nova ao rei e teve a permissão para se casar com a princesa e levá-la. Montaram os dois no mesmo cavalo, o mesmo cavalo. Haviam apenas iniciado a viagem quando perceberam que a raposa galopava a seu lado. Conseguiu o prêmio mais belo e valioso, disse o animal ao príncipe. Resta-lhe, porém, conseguir o cavalo de ouro que pertence à princesa. Mas de que maneira, perguntou o príncipe à raposa, como é que eu vou conseguir esse cavalo de ouro? Né? A raposa falou para ele, leve a princesa perante ao rei, que o enviou ao castelo de ouro, e ele entregará o cavalo. Monte-o, e uma vez montado, cumprimente os presentes com um aperto de mão. Deixe a princesa para o fim. Quando tiver a mão dela, quando tiver de mão dada com a princesa, puxe para a garupa e exporei o animal. Ninguém o alcançará, porque o cavalo é veloz como o vento. E assim o fez, né? Fez o jeitinho que o rei falou, que a raposa falou, né? Porque ela perguntou, como eu vou conseguir o cavalo de ouro? A raposa falou, leve a princesa perante ao rei, que o enviou ao castelo de ouro, e ele lhe entregará o cavalo, né? O cavalo de ouro. Monte-o uma vez, não esse cavalo aqui, ó, porque tem um cavalo aqui, um outro cavalo, não esse. Jubiloso, correu a anunciar a boa nova ao rei e teve permissão para casar com a princesa. Montaram os dois o mesmo cavalo, não era o cavalo de ouro, não. Havia apenas iniciado a viagem quando perceberam que a raposa galopava a seu lado. Conseguiu o primeiro prêmio, mais belo e valioso, disse o animal, disse a raposa ao príncipe. Resta-lhe, porém, conseguir o cavalo de ouro, que pertence à princesa. Mas de que maneira? Perguntou ele para a raposa. A raposa disse, leve a princesa perante ao rei, que o enviou ao castelo de ouro, e ele lhe entregará o cavalo de ouro, né? O que era de propriedade da princesa. Monte-o e, uma vez montado, cumprimente os presentes com um aperto de mão. Cumprimentar os presentes um por um. Deixe a princesa para o fim. Quando tiver de mão dadas com ela, puxe para a garupa, né? Aqui, leve a princesa perante ao rei, que enviou
ao castelo de ouro, e ele entregará o cavalo. Monte-o. Uma vez montado, cumprimente os presentes com um aperto de mão. Deixe a princesa para o fim, por último. Quando estiver a mão da princesa Açúcar, pega a mão da princesa, puxe para a garupa do cavalo e